com desenvolvimento, open source, porém eu trabalho de casa, o que para mim é algo que é tipo muito bom, assim, me provê muitos benefícios, né? Vou fazer uma apresentaçãozinha. Meu nome é Leandro Nunes, trabalho com Drupal, sou engenheiro de suporte na Akia, que é uma empresa americana que provê serviços de Drupal. Ajudei a fundar a Associação Drupal Brasil, junto com diversos membros da comunidade, alguns anos atrás. E tá aí meus contatos, se alguém quiser conversar, tirar dúvidas depois. Tá? Bom, que nem eu falei, na minha perspectiva, um trabalho do sonho seria o trabalho remoto. Então, eu posso trabalhar de casa ou de qualquer lugar. E o que é o trabalho remoto? O trabalho remoto é um trabalho executado em um ambiente que não seja o tradicional do escritório. O que isso significa? Você não precisa estar lá no escritório todo dia. Você pode ter a flexibilidade de trabalhar de casa, de um café. Você pode tocar a sua vida de maneira mais tranquila, né? Se você mora numa cidade grande, você não precisa gastar muito tempo no trânsito. Você vai poder, aplicar esse tempo em coisas que sejam mais benéficas para você. E aí o modelo que define, né, o que é trabalho remoto como você trabalha para a empresa. Se você trabalha completamente full time, se você trabalha alguns dias por semana ou não, se é esporádico ou não. E isso até em termos legais, né? Porque no Brasil isso é meio vago ainda. Eu não tenho conhecimento no sentido legal, assim, como que as empresas lidam com um funcionário trabalhando de casa, ainda mais se você trabalha para uma empresa fora do Brasil, né? Então é algo que há ainda uma certa questão, uma dúvida, né? Eu não sei os termos legais disso. Bom, aí eu queria dividir um pouco, falar um pouco das modalidades, né? Dentro da minha interpretação. Funcionário híbrido. Então, hoje em dia, as empresas têm flexibilizado mais um pouco nesse contexto e até permitem que o funcionário possa ter alguns dias da semana que trabalham de casa e outros dias trabalham do escritório, o que já é um grande avanço, né? Então, segunda-feira, aquele dia cansativo, bebeu muito no fim de semana, quer ficar tranquilo em casa, mas, obviamente, produzindo, você está lá em casa numa boa. Então, você divide, parte no escritório, parte de casa. Quais são as vantagens disso? Você pode ter outros compromissos que permitam que você não teria essa flexibilidade se você estivesse indo no escritório, né? Levar a criança um dia para a escola, sair, ir para a academia, fazer qualquer coisa que dentro daquela correria de todo dia para o trabalho você não teria, né? Mas também tem os contras, né? E a gente vai ver isso depois. Funcionário full-time remoto, dentro de outra modalidade, né? Então, ele trabalha em tempo integral de casa ou fora do ambiente tradicional de trabalho, do escritório. Eventuais visitas à empresa, né? Tipo, uma vez a cada alguns meses ou uma vez por mês, não sei. Isso dá muita flexibilidade. Então, você não tem o compromisso de ir regularmente para a empresa, você pode pegar e ir para visitar um parente longe, ir para o Rio de Janeiro, ir para o Nordeste, fazer o que você quiser, contanto que você tenha a certeza ou se planeje que você vai ter a disponibilidade de trabalhar. Porque é meio... Às vezes as pessoas pensam, não, eu não vou conseguir trabalhar porque... Como que vai ser a internet em determinado lugar? Como que eu vou me planejar? Desculpa. Isso vai exigir, obviamente, um planejamento, né? Você vai precisar ter a certeza que você vai ter essa disponibilidade para você sair de fora do seu ambiente da sua casa e trabalhar no café ou de outras cidades. E a outra modalidade que eu queria falar é o contractor ou freelancer, comumente, né? Você vai trabalhar normalmente remoto em tempo integral, algumas pessoas que também trabalham em uma empresa e podem fazer freelancer à parte, à noite e tal, mas isso vai gerar um desgaste muito grande, mental e tudo.
Não há vínculo empregatício, normalmente, porque você não está indo para a empresa. São de habilidades específicas, então você pode... Vai lá, você pega um trabalho para fazer um site, para fazer o layout de um site, ou trabalhos bem pontuais. E, normalmente, são oportunidades mais frequentes de lugares diferentes, né? Então, você pode trabalhar com uma agência hoje, com outra agência amanhã, definir... Normalmente, você pode definir por horas, por escopo, isso varia muito. Próximo, falando dentro de modelos assim de trabalho remoto, falando de equipes distribuídas. Então, normalmente, se você trabalha remoto, significa que a sua empresa, o seu time não está no mesmo ambiente físico que você naquele momento. Então, elas são geograficamente dispersas, então você pode estar trabalhando com pessoas ao redor do mundo, em estados diferentes, fuso horários diferentes, eventualmente até times diferentes. Então, você pode estar trabalhando lá, se é desenvolvedor, você pode trabalhar com marketing, você pode trabalhar com outras áreas da empresa, e isso é um desafio muito grande, né? E a completa dependência da tecnologia, seja através de e-mail, seja através de comunicadores, seja através de hangouts, tudo mais. Então, é um desafio aí. E outro, dentro do que eu tinha falado, né, nômades digitais, então você pode trabalhar em basicamente qualquer uma dos formatos que eu acabei de falar, né? São indivíduos que se aproveitam da tecnologia, então ele tem alguma forma de ganhar dinheiro através disso e optam por trabalhar remoto e viver um estilo de vida mais flexível e nômade. Então, você tem lá a garantia, se você tem a certeza, se tem um plano de celular bom, que te garanta que você não vai ficar offline nos momentos que você precisa trabalhar, você pode viajar ao mundo até, né? Existem hoje muitos... É bem popular esse conceito de coworking, então são esses pequenos escritórios que você paga lá uma diária, você paga planos semanais ou mensais, e você vai lá num ambiente compartilhado, você vai conhecer outras pessoas que são iguais a você e que estão lá para trabalhar remoto. Então, você pode estar trabalhando para os Estados Unidos, a pessoa para o Japão e tudo mais, mas exige um certo investimento. Então, você precisa ter aquela garantia que você vai precisar estar conectado no momento que você precisa trabalhar. Uma certa disciplina. E o que, dentro disso tudo, percebe-se uma nova cultura dentro das empresas, né? Então, assim, tudo isso é super legal, mas assim, é difícil você ver empresas muito antigas aderirem a esse formato. Elas começam a mudar lentamente a partir da percepção dessas novas empresas, dessas startups que provém tudo isso. Então, assim, se eles não mudam, eles acabam ficando para trás. Então, isso vem mudando aos poucos, dentro dessa cultura de startups. Às vezes, elas não começam nem permitindo que os funcionários sejam remotos de uma maneira geral, mas elas começam a flexibilizar os horários. Por exemplo, sou de São Paulo e se eu preciso ir para algum lugar no centro, por exemplo, eu posso perder muito tempo. Então, se eu saio horário normal, tipo 7 horas da manhã, vou chegar às 9. Mas se eu saísse às 10, eu poderia chegar às 11. Então, eu diminuí o percurso em 1 hora aí. Então, as empresas têm feito isso. Também permitindo empregados híbridos ou completamente remotos. E as empresas e os empregados precisam estar preparados. Então, não é simplesmente você permitir lá o seu funcionário ser remoto, seja completamente remoto ou não, mas a empresa precisa prover insumos para o funcionário trabalhar, e a empresa também precisa ter a certeza que ele está trabalhando de maneira eficiente. Então, de repente, prover uma tecnologia para que os funcionários estejam conectados via vídeo, ou comunicador instantâneo, ou maneira de controlar, de gerenciar o progresso dos trabalhos e tudo mais. Então, é mais ou menos isso. E, na minha visão,
É o trabalho do futuro. Isso, obviamente, não se aplica a todas as áreas, né? A gente está aqui falando de tecnologia, de software livre, mas na nossa área eu acredito que se aplica muito. E quais são as vantagens, né? Tipo, traz muita qualidade de vida. Eu pesquisando sobre o assunto, achei muitos artigos que relatam que isso também é a minha opinião, que relatam que remotos costumam ser mais felizes. Então, você não está gastando tempo no trânsito, você não está perdendo seu tempo com reuniões inúteis, você está sendo lá mais eficaz no que você está trabalhando. Costumam ser mais engajados no seu trabalho. Isso é um ponto interessante, que assim, você está longe e você está... Quando você está num ambiente diferente, você vai acabar tentar produzir mais ou assim, focar mais no que você está fazendo. Porque é muito comum você estar lá na empresa, você está no escritório normal, você perdeu tempo no trânsito, você está cansado, teve que acordar muito cedo, aí você chega, você não quer nem saber, você fica muito tempo no café, muito tempo com conversa. Então, assim, isso é um benefício também. Sentem que trazem mais valor à empresa do que empregados tradicionais, o que isso é uma surpresa, pensando friamente, né? Assim, então, e sentem que são mais produtivos. Próximo, queria falar um pouco das vantagens e depois das desvantagens. Então, já falei algum pouco, né? Maior flexibilidade, maior produtividade. Então, você vai estar mais focado no seu trabalho. Você não vai perder tempo com coisas que não interessam ao trabalho em si. Trabalhar no seu próprio ritmo. Então, no sentido assim, vamos supor que você é um desenvolvedor. Você tem lá uma série de tarefas a serem realizadas, que você estimou em uma quantidade de horas. Você não necessariamente precisa gastar 8 horas por dia, e nem talvez trabalhar as 8 horas direto. Você pode trabalhar no seu ritmo. Você gosta de trabalhar de manhã e à noite, e gosta de sair para o parque durante a tarde. Você faz o seu ritmo. Flexibilidade. Quer sair, fazer alguma coisa, precisa ir no médico. Você tem muito mais flexibilidade. Menos tempo de trânsito, transporte público, economia, você não fica gastando gasolina, dinheiro com transporte. Você vai economizar, por exemplo, se você gosta de cozinhar, você vai gastar menos dinheiro. Então tem muita vantagem. E melhor saúde. Eu encontrei alguns comentários nessa minha pesquisa que dizem que os empregados remotos costumam faltar mais ou terem menos questões de saúde do que funcionários tradicionais que vão ao escritório todo dia. Próximo, falar um pouco das desvantagens, que nem tudo são flores. Falta de rotina. Então, todo dia pode ser alguma coisa diferente, né? Você pode, se você está viajando ou não, assim, depende de como você levar o seu fluxo trabalhando lá remoto. Falta de interação social. Isso, para mim, é um dos piores. Realmente é muito difícil você trabalhar todo santo dia de casa. Você não vai ver ninguém. Você vai só conversar, às vezes, com pessoas de outro país. Então, assim, são até diferentes culturalmente de você. Os papos são outros, as conversas são outras. Então, você acaba ficando completamente isolado. Eu já passei por situação de ficar, tipo, uma semana sequer sem sair de casa. Quando eu vou ver, eu tô, tipo, com a barba aqui, assim, tipo... É difícil. Balanço entre trabalho e vida social. Isso é importante também, vida pessoal. Então, é muito fácil você estar lá trabalhando, você não vê a hora passar, você não tem que voltar para casa, você já está na sua casa, e você trabalhar mais horas. É muito importante contrabalancear isso. Eu pesquisando aqui, eu encontrei alguns relatos de que é importante você ter uma rotina
como se você fosse sair de casa. Assim, vamos imaginar que você está trabalhando de casa direto. Então, assim, você acordou, você vai lá, faz um café, sai com o cachorro para passear, faz coisas que são completamente a parte do seu trabalho, assim. Você não vai acordar e já começar a trabalhar direto, entendeu? Coisas que vão esquecer da sua rotina de trabalho. Distrações também, se você tem filhos, se você tem casado, esposa, isso é um ponto interessante, porque é o que eu passo, por exemplo. Você está em casa, as pessoas que estão lá acham que você não está fazendo nada, né? Você está trabalhando. Mas as pessoas vão falar, você está aí jogando, está aí no Facebook, me ajuda a fazer isso, me ajuda a fazer aquilo. As pessoas precisam entender que você está trabalhando. Então, às vezes, é importante você ter um ambiente separado para o seu trabalho. Então, de repente, você tem um quarto a mais, ou você ter uma mesa com uma cadeira confortável lá, que você entrou naquele espaço, as pessoas vão ter que entender que você está trabalhando e elas não podem te incomodar, porque você está trabalhando. Se você estivesse no escritório, elas não iam ficar te ligando a cada 2 minutos. E a dependência da tecnologia. Óbvio, a gente trabalha com tecnologia, então sempre seria tecnologia uma grande dependência. Mas, por exemplo, você está no escritório, você precisa falar com o seu gerente, você vai lá, cola nele e resolve o assunto em 2 minutos. Mas você está remoto, às vezes teve um problema, a internet está lenta, acaba sendo um problema. Bom, beleza. Então, como que eu posso trabalhar remoto, assim, dentro desse contexto todo, né? Eu diria que comunicação é a chave principal. Então, você está trabalhando remoto, mas, putz, passei mal hoje, nem vou trabalhar. Por mais que você se comprometeu com prazo e você tem flexibilidade, você faz o seu próprio tempo, mas é importante você deixar tudo muito claro para o seu gestor, para o seu gerente, para o seu chefe. Porque senão ele vai falar, poxa, eu estou pagando para ele e ele não está fazendo nada, independente de você cumprir as metas. É bom você ser transparente. De repente você precisa sair urgente, ir para o médico, levar o cachorro no veterinário. Comunicação é a chave. Disciplina, então, você sabe que tem que trabalhar determinadas horas, você sabe que tem que entregar determinadas tarefas, faça. Você já é um privilegiado, você está trabalhando remoto, você vai ficar enrolando, vai ficar jogando e tudo. Não, assim, compromisso, trabalho é trabalho. Se você tivesse que ir para a empresa todo dia, por que você não pode fazer isso de casa? Ambiente de trabalho, né, que eu acabei de falar, você ter um quarto separado ou uma mesa com uma cadeira legal para você vai trabalhar bastante tempo lá. Contato regular, né, com o seu gerente, gestor. E uma coisa que eu queria falar, assim, um comentário também, é assim, quando você trabalha remoto, é muito difícil de você ter muita visibilidade dentro do que você faz. Então isso vai forçar muito a comunicação. Então, assim, poxa, eu estou fazendo o meu trabalho, mas será que isso é o suficiente? Será que é isso que a empresa espera de mim e tudo mais? Então, assim, fortaleçam esse ponto da comunicação. Forcem muito isso. Tente trocar um papo, assim, mesmo que não seja de trabalho sempre, mas, assim, conversar com outros colegas, conversar com o seu gerente, gestor e tudo mais, de maneira regular, uma vez por semana, uma vez a cada alguns dias, que seria o famoso cafezinho, mas você não vai estar fazendo a cada 3 horas na empresa, a cada 2 horas, né? Beleza. Então eu falei já um pouco do que é trabalho remoto, aí um pouco agora da minha experiência com software livre. In real open source, you have the right to control your own destiny. Isso define muito bem você trabalhar de forma remota, você ter as suas próprias escolhas dentro de onde vai trabalhar, dentro do que vai fazer, dentro de não ficar naquele contexto chato de ter que ir para a empresa todo dia, fazer aquela mesma coisinha. Então, você pode escolher alguma coisa que você goste, focar naquilo e
você que faz o seu futuro aqui. E, no meu caso, eu escolhi o Drupal já há alguns anos. O Drupal é uma plataforma de gerenciamento de conteúdo. Ele é também um framework de desenvolvimento. Ele é extensível, você acha tipo, centenas de módulos na comunidade para você fazer o que você pretende fazer. Comunidade muito ativa, principalmente fora do Brasil. Aqui no Brasil a gente está tentando chegar num nível igual a essa comunidade de open source aqui, que você vê tanta gente fazendo tanta coisa diferente. Essa é a nossa meta com o Drupal também. Segurança e tudo mais. Uma definição legal no Drupal que os gringos lá criaram. Come for the code, stay for the community. Venha pelo código, pelo que ele provê, e fique pela comunidade, que o pessoal ele é muito receptivo num contexto geral. Tem mais de 1 milhão de membros ativos no site e tudo mais, é uma galera bem grande. E aqui a minha ideia é falar como se envolver. Esses tópicos que eu vou falar, eu tirei do site do Drupal, mas eles são tópicos que se encaixam perfeitamente para o software livre como um todo. Então a gente vai ver pontos que dentro de qualquer ferramenta eles se aplicam. Então tem o loginho do Drupal aqui, mas se vocês não trabalham com Drupal, já trabalham com outra coisa, vai se aplicar igual. E pode vir conhecer o Drupal também, obviamente. Nem só de código vive o software livre. Então você deve estar se perguntando, mas eu não sou um desenvolvedor, como que eu poderia ajudar? E dentro desse mesmo contexto, não no mesmo contexto, mas assim, hoje eu trabalho remoto, através da minha experiência do software livre, e como que eu, por exemplo, consegui um trabalho fora do Brasil, uma empresa legal e tal, através das contribuições do software livre, através das pessoas perceberem que eu tinha determinada capacidade, pela minha experiência com esse software livre. Então, a ideia é vocês terem essa experiência e vocês poderem atingir isso também, trabalhar para uma empresa legal, mesmo que seja no Brasil, ter flexibilidade, ter qualidade de vida, tudo mais. Então, o que você pode fazer? Você pode ajudar usuários, suporte a usuários, ajudar usuários iniciantes, fóruns de discussão, IRC, Slack. Então, você pode... isso é muito interessante porque você aprende muito. Então, você está lá, você vê perguntas diferentes que você sabe fazer, mas às vezes você de tanto ver aquilo, você acaba se aperfeiçoando, né? Você vê maneiras diferentes de fazer as coisas e tudo mais. Documentação, então, por exemplo, não sou desenvolvedor, posso ajudar com documentação, fazer blogs, artigos, tutoriais, vídeos, traduções. Na verdade, é um dos próximos, traduções. Então, normalmente, esses software livres, esses sistemas acabam sendo, na maioria das vezes, de fora e são em inglês. Então, você pode, se você fala inglês, por exemplo, se você conhece uma outra ferramenta livre que não esteja em português, você pode ir lá e ajudar com a tradução. Quantos? Testes, design e usabilidade, então coisa de UX, essas coisas. Se você é uma empresa, por exemplo, e quer ajudar monetariamente, tem a Drupal Association, a Associação Drupal Brasil, a Software Livre daqui que está organizando isso. Ou se você é programador, desenvolvedor, pode ajudar desenvolvendo no core, desenvolvendo módulos, temas, se você é front-end. E, poxa, se você trabalha com uma ferramenta de software livre e já desenvolveu para o core dessa ferramenta, isso é uma super experiência e agrega muito ao seu currículo. Então, assim,
na minha visão, é melhor até que uma certificação, por exemplo. Você está no nível de estar contribuindo para uma ferramenta que tanta gente usa, poxa, vale muito. Marketing, se você quer ajudar a promover o Drupal, etc. Eventos, eventos como Fizzly, no contexto de Drupal, DrupalCons, Camps, Drupal Days, Meetups. Se você quiser saber os eventos, tem sites que divulgam isso. E questão de network. Então, você quer trabalhar remoto, como que eu chego lá, né? Networking. Um bom currículo, formação, conhecimento, às vezes não é o suficiente, né? Você precisa ter contatos, você precisa chegar, conhecer gente, bom relacionamento com as pessoas, profissionalismo. Então, assim, às vezes você trabalha numa empresa e aí você sai brigado de lá porque aconteceu um problema, você acabou pisando na bola. É sempre que nem os nossos pais diziam, né? Meus pais diziam, você tem que sair, mas sempre deixar uma porta aberta, né? Então, nessa questão de profissionalismo. E frequentar eventos como esse é muito importante. Aquela troca de cartões, aquele cafezinho, na fila para o almoço. Você acaba conhecendo muita gente. E aquele cartãozinho é muito importante. Bom, o contexto inicial da palestra é como eu cheguei no trabalho dos sonhos, né? E falar o que seria, né? Trabalho com internet desde 2005, com Drupal desde 2008, na versão 6. Gosto muito de Drupal, entusiasta de software livre, Associação Drupal Brasil. E eu trabalho para a Akia, para quem não conhece, é uma das... cujo CTO é o criador do Drupal. 2 anos e meio trabalhando remoto. Interação com clientes do mundo todo, como engenheiro de suporte. Time distribuído. Engenheiro de suporte é basicamente... Meu trabalho é basicamente... Tem um sistema de ticket, que os clientes colocam lá os problemas que eventualmente eles tenham, as dúvidas e tudo mais. E a gente tem que ajudar a resolver. E eu vou correr aqui. E falando um pouco do contexto de trabalhar para uma empresa de fora, na minha experiência. No meu caso, recebo através de transferência internacional, tenho um contrato de prestação de serviço com a empresa. A minha empresa é uma empresa simples, que ela tem uma tributação menor. Eu gero sempre a nota fiscal, então o dinheiro é quente, né? Preciso pagar um contador. Existe, dentro disso tudo, a transferência e tudo mais, leva um tempo para o recebimento. Precisa ter essa burocracia de assinar o contrato de câmbio a cada vez que você recebe. Quem quiser saber mais detalhes, a gente pode conversar depois, se tiver dúvidas e tudo mais. E trabalhar remoto me proporcionou algumas coisas legais, né? De conhecer alguns lugares no mundo. Então, vou para os eventos, gosto de passear. Assim, na minha visão, você viajar não é sempre a empresa pagar para você ir viajar. É um investimento seu. Então, você vai para esses eventos, você conhece gente que pode te proporcionar uma oferta de emprego, de repente. Foi o que aconteceu comigo. Determinada vez eu fui para a Europa por conta própria e conheci lá o pessoal e deu certo, entendeu? Então, é meio que isso, é um investimento seu. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Bom...